Fluminense se classifica para as quartas de final nesta terça-feira com vitória simples e até com um empate. A provável escalação do Flu será Cristiano Cernaldo, ou melhor dizendo, Kevin Serna, Canóbio e Everaldo. O zagueiro Igor Rabelo, 30 anos de idade, já está no Rio de Janeiro realizando exames médicos e vai assinar um contrato por 2 anos e meio com o Fluminense. E aí o Fluminense se reinventou, tendo um pouquinho menos a bola e explorando o que passou a ter como diferencial técnico, exatamente os homens de lado de campo. É bem verdade que o futebol não encanta. Você conversa com os torcedores do Fluminense, você não encontra muita gente satisfeita com o que tem visto em campo, né? Aos 44 anos de idade, Fábio, goleirão do Fluminense, igualou o recorde de maior número de partidas disputadas na história. E todos que fizeram parte, né, para que eu pudesse alcançar esse número, né? Foram várias pessoas, então gratidão a todos. E aí, rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem. Uma excelente semana para todos vocês. E temos decisão amanhã. Um jogo complicadíssimo. Temos a vantagem de 1 gol. Mas com certeza o América de Cali não vai abrir mão do resultado. Vai viajar, vai enfrentar toda a logística para chegar ao Rio de Janeiro, no Maracanã. Então eles não vão enfrentar essa viagem toda, essa logística, para não buscar o resultado. Então, meus amigos, temos que estar preparados. O jogo vai ser complicado, o Fluminense tem que lidar o jogo como se fosse 0-0, buscar 1, 2 gols para se tranquilizar na partida. E eu espero trazer boas notícias. De momento, estou trazendo o Globo Esporte ou qualquer outra reportagem que tiver do Fluminense. E eu volto com vocês no final com a provável escalação. Já quero pedir que vocês se inscrevam no canal para dar aquela força e fiquem comigo até o final. Fim de semana foi muito especial para o Fábio. Ele conseguiu fazer história no futebol mundial. Aos 44 anos de idade, Fábio, goleirão do Fluminense, igualou o recorde de maior número de partidas disputadas na história. A última oração antes da bola rolar. Fábio aponta as mãos para cima, as luvas no alto, ritual de fé de um goleiraço. No começo não achava nem que ia conseguir ser jogador de futebol. Fábio, você não apenas se tornou profissional, você agora alcançou um recorde mundial, cara. No Maracanã, ele chegou a 1.390 partidas. Igualou a marca do inglês Peter Shilton, que também era goleiro. Todos que fizeram parte, né? Meu pai que me incentivou, minha mãe, minhas irmãs, minha esposa Sandra, Pablo, Valentina, meus filhos. E todos que fizeram parte, né? Para que eu pudesse alcançar esse número, né? Foram várias pessoas, então gratidão a todos. Shilton encerrou a carreira em 1997, mesmo ano em que Fábio começou a jogar. Ou seja, o último ano em que o futebol não viu Peter Shilton ou o Fábio em campo foi 1965. Há 60 anos. Além do recorde, Fábio comemorou a vitória do Fluminense. Ele vibrou primeiro com o gol do Cano contra o Fortaleza. Canóbio ainda fez mais um para o Fluminense. Gols que abriram caminho para o Flu vencer. Fortaleza até marcou 2-1. Fábio não gostou nada. Mas a vitória foi garantida numa tarde histórica para o Fábio. Amanhã, contra o América de Cali pela Sul-Americana, o Fábio vai se isolar como jogador com mais partidas na história do futebol. Ninguém vai ter mais jogos disputados do que ele. Isso aos 44 anos. Obrigado, Fábio, e parabéns! Então, classificação agora para você. O Cícero Melo chega aqui conosco para trazer as informações do Fluminense. Seja bem-vindo, seu Cícero. Um beijo para você. Oi, dona Glaucia. Beijo grande para você. Um abraço nos companheiros e no Fã de Esportes. Estamos aqui no Maracanã, palco do jogo importante desta terça-feira para o Fluminense pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. É o segundo jogo, o jogo de volta, 21h30 contra o América de Cali da Colômbia. Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, acredito, num público superior a 30 mil tricolores, dando força para o time se classificar para a fase quartas de final. Como o Fluminense venceu na semana passada, terça-feira, lá em Cali, na Colômbia, o jogo por 2-1, foi o jogo de ida, o primeiro jogo.
jogo, o Fluminense se classifica para as quartas de final nesta terça-feira com vitória simples e até com um empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Se perder por 2 ou mais gols, então o Fluminense estará eliminado da competição, o que a torcida tricolor não espera que aconteça. Até porque o Fluminense vive uma fase muito boa, está invicto a 6 jogos, somando-se aí todas as competições que está disputando. São 4 vitórias e 2 empates. A última derrota aconteceu para o São Paulo, no Morumbis, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 27 de julho, o Fluminense perdeu por 3-1. De lá para cá, não perdeu mais. O último jogo aconteceu aqui mesmo no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último sábado, o Fluminense venceu o Fortaleza por 2-1. O novo reforço do Fluminense, o zagueiro Igor Rabelo, 30 anos de idade, já está no Rio de Janeiro realizando exames médicos e vai assinar um contrato por 2 anos e meio com o Fluminense até dezembro de 2027, com uma opção por mais um ano até dezembro de 2028. Técnico Renato Gaúcho tem desfalques para o jogo desta terça-feira, aqui no Maracanã. O zagueiro capitão da equipe, Thiago Silva, com uma lesão na coxa direita, está fora do jogo, assim como o outro zagueiro, o Ignacio, com uma lesão no joelho. Soteldo, atacante, também com lesão na coxa, é outro que está fora. E algumas dúvidas: o Keno, que saiu do último jogo com lesão no tornozelo, o Fuentes, lateral esquerdo, está voltando de lesão, não se sabe ainda se vão ser relacionados. E tem uma volta importante o Renato Gaúcho. O zagueiro argentino Freitas cumpriu suspensão contra o Fortaleza e estará de volta. Para a gente encerrar, 2 informações importantes em relação ao Fluminense, que tem uma arma importante, que é o uruguaio Canóbio, vivendo uma fase artilheira. Ele já fez esse ano, em 35 jogos, 9 gols, o mesmo número de gols que fez no ano passado pelo Atlético Paranaense, só que lá ele precisou de 13 jogos a mais, 48 jogos, para fazer esses mesmos 9 gols. Ele é o segundo artilheiro do Flu na temporada, ultrapassou o Everaldo, que tem 8, está atrás apenas do Germán Cano, que já tem 19 gols em 2025. A outra informação é que amanhã Fábio vai passar a ser o recordista mundial em jogos oficiais. 1.390 jogos no momento, empatado com outro goleiro, o inglês Peter Shilton, e amanhã ele vai completar 1.391 jogos. Dificilmente alguém dos próximos tempos vai ultrapassar o Fábio. Direto aqui do Rio de Janeiro, uma ponte aérea aí para os estúdios da ESPN em São Paulo. Um beijo, dona Glaucia, um abraço nos companheiros e principalmente no Fã de Esportes. Beijão, seu Cícero Melo. Muito obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho aí acompanhando o Fluminense nesta disputa de Sul-Americana, Rafa. E o Cícero pontuou algumas coisas importantes, acho que para o Flu nesse momento, né? Uma outra fase, um bom momento de sequência de jogos. Não fez lá um grande jogo contra o Fortaleza, mas vence. E também individualidades em uma fase legal, como a do Canóbio mesmo, que o próprio Cícero lembra. Traz a vantagem para decidir em casa, dentro desse contexto todo, o time do Renato Gaúcho. Existe uma questão aí de urgente solução que o Renato Gaúcho precisou envolver, que foi a vida do Fluminense pós-John Arias, né? Há poucos casos no futebol brasileiro de um jogador que seja tão determinante para o desempenho técnico de uma equipe como o John Arias era para o Fluminense até a disputa do Mundial de Clubes, né? Jogador todo campista, que fazia o trabalho com a bola, sem a bola, quebrava as linhas, se movimentava pelos 2 lados do campo, flutuava pelo corredor central, finalizava, driblava, lançava, batia a falta, enfim. Você não encontra um John Arias à disposição no mercado para você pegar, contratar e botar em campo e garantir o mínimo de rendimento semelhante ao do colombiano. Esse é um problema que me parece ser a base do que é o Fluminense. Aí teve aquela fase pós-Copa do Mundo com derrotas seguidas e aí se discutiu muito, né, sobre a qualidade do elenco, sobre a condição do Renato dar sequência ao trabalho à frente do Fluminense, e aí o Fluminense se reinventou, tendo um pouquinho menos a bola e explorando o que passou a ter como diferencial técnico, exatamente os homens de lado de campo. Quando o Fluminense consegue encaixar as transições para o Serna, para o Canóbio, o time chega ao gol adversário. É bem verdade que o futebol não encanta. Você conversa com os torcedores do Fluminense, você não encontra muita gente satisfeita com o que tem visto em campo, né? Espera mais do jogo técnico do Fluminense como um todo. Muita gente defende a retomada do Ganso com a sua primazia como regente do meio-campo. Há várias discussões nesse sentido. Agora, que o Fluminense recuperou o seu viés competitivo, quanto a isso não há a menor dúvida.
dúvida. E acho que a Copa Sul-Americana é um ótimo exemplo. O Fluminense volta de Cali com um bom resultado, poderia ter sido melhor, tomou um gol nos acréscimos, 2-1. Pega um adversário que tem qualidade, que vai atacar o Fluminense, porque precisa do resultado, e é preciso ter a atenção redobrada no jogo de amanhã, porque a exigência é essa, para seguir adiante dentro da competição continental. O Fluminense que está em 3 campeonatos simultaneamente e não tem um elenco numeroso o suficiente para dar conta de tudo. Mas é aquela velha história, né, Glaucio, Zupac e amigos? Não existe vantagem em você ser eliminado de campeonato nenhum. Time grande precisa jogar tudo e por isso o Fluminense valoriza muito a Copa Sul-Americana e é para ser desta maneira. Amanhã contra o América de Cali, a tendência natural é a classificação. Mas o jogo não vai ser fácil não, Glaucio. E tô de volta para trazer a provável escalação do Fluminense no jogo de amanhã e podem esperar um jogo complicado. Estamos com a vantagem de 1 gol, mas temos que buscar o resultado se a gente quiser sair vencedor. Eles não vão querer entregar esse jogo de mão beijada a essa altura do campeonato, então temos que estar preparados para um jogo duro. E o Fluminense amanhã, ainda com a ausência do Thiago Silva, está no trabalho para retornar ao campo, treinando o ritmo de jogo. Então a provável escalação do Flu será Fábio no gol, os laterais Samuel Xavier e René, a nossa dupla de zaga Manuel e Freitas, no meio de campo Hércules, Martinelli e Nonato ou Ganso, e nosso trio de ataque Cristiano, Cernaldo, ou melhor dizendo, Kevin Serna, Canóbio e Everaldo, que estejam num bom dia, assim como o Germancano, que precisou de apenas uma oportunidade para marcar, né, nesse último jogo contra o Fortaleza. Tem jogado bem e o Everaldo tem uma missão complicada, irmão. Substituir o Germancano e marcar gol. Né? O Everaldo tem outras funções, não tem a finalização tão boa quanto o Germancano, mas consegue ter um passe melhor do que o Germancano, tem mais ritmo de jogo, velocidade, faz um bom pivô no meio de campo, é mais alto, então é melhor para cabecear. Agora na finalização não tem como não, irmão. Germancano é o 01 e eu já quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da provável escalação do jogo de amanhã? E eu espero trazer boas notícias. Volto com vocês após o jogo na América de Cali e espero trazer vitória Fluminense. Até a próxima e valeu, valeu.